Hoje eu vou levar vocês comigo para mais um dia de hora extra no trabalho. 3h32, todo mundo já foi para casa. Cá estamos, Mozi, eu e a minha sogra para fazer nossas benditas horas extras para ver se a gente ganha uns tostões a mais. Hoje o céu tá assim, 34 graus nas costas dos seres humanos, meu Deus do céu. Porém não tá tão ruim porque tá ventando e de vez em quando passa uma nuvem tapando o sol um pouquinho para refrescar o juízo da pessoa. Sei não, hein? O sol de meio-dia dói, mas o sol de 3 horas, misericórdia, porque você espera que 3 horas da tarde o sol já esteja mais frio um pouquinho para você trabalhar melhor, mas parece que tá queimando mais. Já tava aqui andando pela minha carreira pra chegar mais pra frente pra começar a cortar o sisal. E hoje, como eu tô levando vocês pra fazer hora extra comigo pra não me sentir tão só, vou aproveitar pra responder algumas dúvidas de vocês sobre o meu trabalho. Já estávamos aqui na minha carreira e como vocês podem ver, eu jogo as folhas de sisal no chão tão organizadas que Deus tá vendo. E a gente fica até no motor brincando assim, que não sabe como é que eu pego essas folhas do chão, porque eu jogo tudo bagunçado e quando eu volto pra pegar, eu pego até rápido. Quando eu tava começando a cortar o sisal, eu escutei o grito da minha sogra e aqui já estamos na carreira que ela tava cortando, porque ela tava distraída e se deparou com essa querida aí. Essa jiboia tem uns 2 metros. Segundo meu marido, eu queria ter filmado ela melhor, mas eu tava com medo de chegar muito perto e ela jogar o bote em cima de mim. E aproveitando que já me perguntaram se a gente encontra cobras, algumas coisas assim aqui no sisal, a gente encontra jiboias maiores que essa. Teve uma vez que eu tava cortando o sisal, quando eu olhei pra baixo, tinha uma jiboia enorme passando, eu quase pisei nessa jiboia, meu Deus do céu, que horror. A gente encontra de vez em quando também cascavel, a gente encontra aquelas cobrinhas verdes, aquelas cobras pretas enormes, que a gente chama aqui de papa-pinto. Aproveitei que tava na carreira dela e a gente também encontra muito esses enxus aqui. Qualquer toque leve que você dá na casa desses bichinhos, eles vêm pra cima de você, que eu nunca vi uma dorzinha daquela. Só não é pior do que a mordida de escorpião. Eu tava bem plena cortando palha junto com a minha comadre, conversando, e eu fui inventar de cortar um pé de pau de rato, que é isso aí onde eles estão grudados, que a gente chama de pau de rato. Não sei qual é o nome certo, falar a verdade. E eu não fico, eu tava cortando a galha, que estavam eles. Depois eu comecei a sentir umas pinicadas, uns bichos voando na minha cara, eu sem saber o que era. Quando eu fui olhar, eram eles. Saí tão desesperada me debatendo que bati o facão atrás da minha orelha e cortou. Eu só fui ver depois porque minha comadre me falou que eu tinha me cortado. Aqui também na roça onde a gente tá trabalhando é comum a gente achar colmeias de abelha. A gente semana passada achou umas 4 mais ou menos. Eu tava cortando bem plena, fui cortar uma flecha de sisal pra tirar do caminho, porque esse lugar onde a gente tá aqui cortando tem muito pau de rato, tem muita flecha. E é um dos motivos também de eu estar fazendo hora extra, porque você não ganha nada. Nada, obviamente, é o modo de falar. A gente já não ganha muito. E quando tem essas coisas no meio pra atrapalhar, a gente ganha menos ainda, porque o tempo que você estaria cortando o sisal, você tá limpando a carreira pra depois você cortar o sisal. Voltando ao assunto, toda vez que eu bati o facão na flecha pra cortar, pra tirar do caminho, voavam algumas abelhas e eu não sabia onde é que era. Quando eu olho pra baixo, as abelhas bem plenas trabalhando na colmeia delas, e eu achei tão lindo porque eu nunca tinha visto uma colmeia de abelhas antes. Elas tinham feito a colmeia delas num sisal que tinha morrido aqui, e é tão lindo o favo de mel pessoalmente, assim que eu nunca tinha visto. Então eu admirei poucos segundos, peguei minha faca, meu facão e me mandei devagarinho antes que elas ficassem bravas e fossem pra cima de mim. Além das abelhas e outros bichinhos que eu mencionei, a gente encontra baratas, ratos, sapos, aranhas caranguejeiras. Dependendo da roça que a gente tá, a gente encontra pebas, tatus, teius, ninhos com 2 ou 3 ovos de passarinho dentro. E também aqui a gente vê muito sagui. Semana passada eu vi uns 4 saguis e um deles era uma mãe com um filhotinho nas costas. Gente, a coisa mais linda desse mundo. Desculpem a resposta longa, é porque eu tento explicar o melhor possível pra vocês entenderem tudo certinho. Eu trabalho no motor de sisal e muita gente não sabe o que é sisal. Eu vou tentar explicar aqui e espero que vocês entendam, porque eu sou ruim de explicar as coisas. O sisal é uma planta que possui a fibra mais dura e resistente que se tem na natureza, e dessa fibra são feitos tapetes, ração animal, biofertilizantes, sacarias, entre outras coisas. Mas para se obter essa fibra, o trabalho todo começa aqui no motor de sisal. Antes de toda essa fibra de sisal ser exportada para fazer essas coisas, começa aqui na roça. A gente tem que vir para a roça usando uma faca e um facão. O facão para cortar algum pé de pau que tenha nascido no meio da carreira que atrapalha a gente passar, entre outras coisas, para cortar algumas folhas dos pés de sisal menores que a gente chama de muda, para tirar do caminho, pra gente poder passar também, porque dependendo do pezinho de muda, a gente tem que passar o facão nele pra tirar do caminho, porque senão na hora de pegar as folhas de sisal vai atrapalhar demais. E a faca, obviamente, você corta as folhas de sisal, corta o espinho do sisal e joga as folhas no chão. Daí vem outro trabalho, que é o do botador de palha. O botador de palha é a pessoa responsável de pegar essas folhas de sisal da roça e colocar próximo ao motor de sisal, colocando as folhas em cima de 2 flechas, uma na frente e uma atrás, com um espaço de mais ou menos 2 a 3 palmos. Coloca elas em cima bem pilhadinhas dessa maneira aí. Mas para levar essas folhas de sisal para o motor de sisal, precisa-se de transporte. E os transportes são o quê? Os jegues. E sim, para muitos vai dar muita pena, porque os jegues são explorados dessa maneira, pegando esse peso todo
pra gente poder trabalhar. Eu mesmo sinto muita pena de ter que trabalhar com esses animais, mas não tem outro jeito. Daí depois dessas folhas serem transportadas da roça pro motor de sisal, agora vem o trabalho do resideiro e do cevador. Basicamente o trabalho do cevador é ficar em pé horas e horas na frente do motor de sisal, que muitos chamam de desfibradeira, etc., empurrando as folhas de sisal para dentro da máquina, e quando puxa, já vem a fibra. Já o resideiro é a pessoa que tem mais trabalhos aqui no motor de sisal, porque ele pega as folhas de sisal, coloca na banca, que é uma mesinha, onde o cevador pega essas folhas de sisal para empurrar dentro da máquina para tirar a fibra. Ele também pega as fibras que o cevador coloca em outra mesinha empilhadas, amarra essas fibras. Depois dessas fibras amarradas, são chamadas de bonecas, e ele pega essas bonecas, coloca na balança. Ele vai colocando essas bonecas até a balança, como a gente diz aqui, até a balança sentar no chão. Depois que essa balança senta no chão, ele pega todas essas bonecas, coloca empilhadas no chão. E também, como o nome já diz, resideiro, ele é responsável também por tirar o resíduo que sai das folhas de sisal. E esse resíduo é uma mistura de água do sisal, um pouco de fibra, porque essa máquina tira de 20 a 30% da fibra do sisal, e também as cascas da folha do sisal. Quanto eu recebo por semana? Bom, essa também é outra pergunta bem complicada de responder, porque a gente trabalha por produção. Um exemplo, se eu trabalhar a semana toda certinho e fazer minhas horas extras, eu ganho entre 150 a 200 reais, mas também depende do sisal. Esse lugar aqui que eu tô cortando, além de ter muita coisa para atrapalhar, tem muitos pés de sisal pequenininhos que a gente chama de muda, tem flecha, tem sisal morto atrapalhando o caminho, tem pau de rato, e ainda para completar, as folhas de sisal não tem muita fibra, eu ganho bem menos. Eu ganho de 120 até uns 160 reais por semana, mas vai muito da semana. Mesmo fazendo hora extra, eu não ganho tudo isso. Porém, se a gente tiver numa parte do sisal, que o sisal tem mais fibra nas folhas, aí eu ganho mais. Eu ganho de 130 a 200 reais, mas esses 200 reais é bem raramente. Trabalho no sisal é uma coisa bem complicada, porque de um mês inteiro trabalhando, 1 ou 2 semanas todo mundo trabalha certinho, porque uma semana a gente trabalha bem, na outra alguém leva uma furada no dedo, que a mão incha, e não dá para trabalhar. Às vezes um adoece na semana, o outro adoece na outra semana. E por aí vai. Sempre tem que ter 2 ou 3 semanas que a gente não consegue trabalhar direito. Outro exemplo que tá acontecendo aqui. Não chove faz alguns meses. O sol tá quente, pelando o couro. As folhas de sisal estão murchas. E quando as folhas de sisal ficam murchas, a gente não pode cortar, não pode trabalhar, porque elas não vão sair a fibra limpinha. Então a gente tá tentando trabalhar com moderação, porque se a gente for cortar logo todos os lugares, se o sisal não murchou, a gente vai ficar sem trabalho rápido. Algumas pessoas já não estão trabalhando mais, porque onde eles estão trabalhando as folhas de sisal já murcharam completamente. A gente, graças a Deus, ainda tem umas 3 semanas de trabalho ainda, rezando a Deus para trazer chuva, porque se não chover esse mês, todo mundo fica desempregado, com dívida para pagar e nada de trabalho, porque aqui fora o sisal é bem difícil achar trabalho, mas nesse tempo que o sisal tá murchando, alguns donos de roça ainda pagam um dinheirinho assim de 70, 80 reais por dia para os homens trabalhar de foice ou enxadeta, às vezes machado. Quem tem roça de sisal também às vezes paga para botar veneno nesses pés de pau que nascem no meio da carreira de sisal, para quando alguém vir cortar não ter tanto trabalho, entre outras coisas que se eu for falar aqui, passa o dia todo e ainda não acaba. E sabendo que o sisal tá murcho, a gente não tem onde trabalhar, eles se aproveitam um pouquinho? Se aproveita um pouquinho da gente. Por quê? Porque se um homem aqui for trabalhar a diária numa roça, independente de que seja o trabalho desses que eu citei, a diária for 100, 120 reais, nesse tempo que o sisal tá murchando, que eles sabem que a gente não tem pra onde correr, ou trabalha, aí eles pagam a diária de 60, 70, 80 reais no máximo, porque sabe que a gente não tem pra onde correr. Se a gente não for trabalhar, não paga nossas contas, não compra comida, então eles apelam um pouquinho. No caso dos homens, né? As mulheres não tem muito o que fazer, não. Se não tiver sisal pra cortar, a gente fica o quê? Em casa, esperando ver se os homens acham emprego. E se os homens não acham emprego, tá todo mundo o quê? Todo mundo frito. Aproveita, deixa o seu like e se inscreve no canal. E agora, depois de tempos fazendo hora extra, agora é hora de ir pro campo de fibra, estender a fibra com mose. Como eu digo, eu não sei estender fibra, porém eu fico embaçando pelo meio porque eu quero aprender. E agora é hora de responder a última pergunta, que é relacionada à fibra de sisal. Depois daquele processo todo que eu falei de cortar as folhas de sisal, levar pro motor, o cevador, passar as folhas dentro da máquina, puxar a fibra, o resideiro pegar essa fibra, colocar na balança, e depois que der os quilos certinho, que a balança sentar no chão, agora ele tira a fibra, coloca no chão, e agora vem outra pessoa que é chamada de campeiro, a gente chama de campeiro, que vai pegar os jegues que a gente trabalha, se a gente não estiver usando,
pegar essa fibra, colocar no jegue, traz pra cá pro campo de fibra e vai estendendo nesses lugares assim, parecendo varal de estender roupa. Depois de mais ou menos 3, 4 dias dessa fibra estendida aí nesses varais, eu vou dizer assim, nessas linhas de arame, meu sogro e meu marido vêm, retiram essas fibras, colocam dentro da casa velha daqui da roça onde a gente tá. E depois de recolhidas e empilhadas dentro da casa, agora elas vão ser transportadas para a batedeira de sisal. Tive que dar uma pesquisada sobre batedeira de sisal para eu poder explicar melhor e vou dar só um resumo de mais ou menos o que é. É tipo uma fábrica que eles pegam todo o sisal, passam numa máquina de novo para tirar todas as impurezas, tipo casca, essas coisas, e depois essas fibras são classificadas em tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo A e tipo B. E o pó que sai depois que essas fibras são passadas de novo nessa máquina é utilizado para adubo orgânico, para misturas de ração animal. E é basicamente isso. Como eu não conheço uma batedeira de sisal, tem uma próxima aqui na casa de manhã, só que eu nunca fui, nunca cheguei perto para analisar, eu não sei explicar direito. Então pesquisei no Google rapidinho, só para dar uma explicada básica, um resumo. Espero que vocês tenham entendido pelo menos 10% do que eu falei, porque eu sou uma pessoa que é horrível para explicar as coisas. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu respondo e eu vou encerrar o vídeo por aqui. Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigada por me acompanhar até aqui. Não esqueça de deixar seu like e até a próxima. Tchauzinho!